Olá pessoal, esse aqui é o nosso módulo 4 de Constitucional para TI. Eu sou o professor Vigílio, esse aqui é mais um módulo da equipe itinerante. Então vamos lá, gente. Vamos retomar aqui o que a gente já viu em Direito Constitucional. Módulo 1, Teoria Geral da Constituição, Introdução a Direitos Fundamentais em espécie, até lá a parte de Direito de Propriedade. Módulo 2, pegando o resto de direitos fundamentais, os parágrafos do artigo 5º, até direitos sociais. Módulo 3, nacionalidade, direitos políticos, a parte inicial da organização do Estado. E a gente aqui vai voltar com competência dos Estados-membros. Aqui a gente vai partir de competência dos Estados-membros e finalizar essa parte, esse módulo 4, lá no artigo 37 da Constituição, que é uma parte um pouco mais interessante. Aí você pode me perguntar já nesse momento aqui, você deve estar com essa dúvida. E o artigo 37 da Constituição, professor, não é direito administrativo? É, gente. O problema é que, é um artigo muito importante. E 2, há duas maneiras da gente ver o artigo 37. A primeiro é a parte voltada ao direito administrativo em si. É uma parte mais textual, uma parte mais administrativa do artigo 37. E segundo é como nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui de uma maneira diferente. Nós vamos ver a parte dos princípios. Nós vamos ver na análise dos incisos uma análise mais simplificada, uma análise voltada à teoria da Constituição. Quando a gente chegar lá em direito administrativo, a gente não vai precisar dessa análise tão aprofundada do artigo 37. Certo, pessoal? Então, não fica nenhum ponto em aberto no programa de direito constitucional da galera de TI. Ok? Então, vamos lá analisar a competência dos estados. Antes de ver aqui o texto do artigo 25, gente, a gente tem que lembrar que a Constituição ela atribui competência residual aos estados. Então, o que é isso? Isso, como a gente viu lá atrás, quer dizer que a Constituição não enumerou expressamente o que o Estado-membro pode, o que o Estado-membro deve atuar, como é que ele deve exercer sua competência. Ela reservou aos estados, a Constituição reservou aos estados as competências que não lhes sejam vedadas na Carta Constitucional. Então, vamos recapitular aqui como é que a Constituição Federal fez em matéria de competência. Para a União, ela discriminou a competência, ela enumerou a competência. Para o município, também, ele discriminou a competência, ele enumerou a competência dos municípios. Aos estados, ele deferiu competência residual. Para o DF, atribuiu competência residual, que é a dos estados, mais a competência dos municípios. Outra coisa, a Constituição ela fixou uma competência administrativa comum entre todos os entes, entre União, entre estados, DF e municípios. E também, por fim, só para finalizar aqui o esquema organizatório de competências da Constituição, ela fixou uma competência concorrente entre União, estados e DF. Não tem competência concorrente entre União e municípios, ou entre estados e municípios, certo, pessoal? A competência concorrente é entre União, estados e DF. Então, por esse motivo, retornando aqui à parte de competência dos estados, por esse motivo é que nós vamos ter a descrição das competências dos estados muito curta. O artigo que fala sobre competência dos estados é muito curto. Por quê? Porque ele basicamente diz que as competências dos estados são as que não lhes forem vedadas pela Constituição. Então, por esse motivo, ela é muito curta. Agora, gente, já analisando aqui uma possível pegadinha de concurso. A gente sabe que a Constituição Federal ela reservou aos estados as competências que não lhe forem vedadas pela Constituição. Agora, não é certo dizer que a Constituição Federal não previu expressamente nenhuma competência a ser atribuída aos estados. Ela previu expressamente, sim, uma competência, que é a competência para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. É o caso do parágrafo 2º aí. Então, vamos ler aqui o artigo 25 para ficar claro para vocês. Artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
Aí, gente, tá claro, nesse parágrafo primeiro é o caso que a Constituição prevê competência residual aos Estados-membros. Parágrafo primeiro, tá bem claro isso aí. No parágrafo segundo é aquele caso que eu já falei também. É uma previsão expressa de competência a ser exercida pelos Estados. Vamos ver. Parágrafo segundo. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo terceiro. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. O que a gente ressalva aí, gente, desse parágrafo terceiro? É esse trecho, gente, entre vírgulas, logo no começo, mediante lei complementar. Não esquecer disso, gente. Então, a questão relativa a regiões metropolitanas, micro-regiões, isso tudo, gente, será feito pelos estados em lei complementar. Certo, galera? Não esquecer disso aí. E o que a gente tira de mais importante do artigo 25, gente? O que está mais importante aí no artigo 25, gente, é o caput dele. É esse trecho aí no final que diz: observados os princípios desta Constituição. Então, os estados eles organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem. Até aí tudo bem, né, gente? Observados os princípios desta Constituição. É uma ressalva, é uma imposição de limites, digamos assim, às constituições e às leis estaduais, porque elas têm que observar os princípios desta Constituição, da Constituição Federal. Isso aí, gente, é basicamente o princípio da simetria, que é a parte mais importante do nosso estudo aqui do artigo 25. Então, mais uma vez, a parte mais importante do nosso estudo desse trecho aqui do artigo 25 é exatamente o que não está escrito. É o princípio da simetria. Então, vamos aqui para o próximo slide para ver a definição e ver um estudo de casos aqui do princípio. Vamos lá. Então, gente, aí nós temos a definição de princípio da simetria. Princípio da simetria é como se chama a obrigação do constituinte estadual, também presente nas leis orgânicas dos municípios, de seguir fielmente as opções de organização e de relacionamento entre os poderes acolhidas pelo Constituinte Federal. Então, é um limitador à liberdade de organização e de auto-administração dos poderes locais, certo, gente? Eles têm que seguir tanto a Constituição Estadual como as leis orgânicas dos municípios, eles têm que seguir fielmente as opções de organização e de relacionamento entre os poderes acolhidas pelo Constituinte Federal. Agora, por que o princípio da simetria, o estudo do princípio da simetria é um pouco difícil? Porque ele não é absoluto, não é uma regra, né, gente? É um princípio. Então, às vezes, ele tem aplicação e às vezes ele não tem. Muitas vezes você acha que o princípio da simetria vai se aplicar ali e aquilo ali vai ter uma solução de determinada forma. E às vezes não existe essa solução. Então, o Supremo Tribunal Federal é que tem trilhado uma jurisprudência dizendo aonde se aplica o princípio da simetria e aonde não se aplica. Em outras palavras, gente, ele não é absoluto. Não é toda norma de organização de poder que deve ser observada pela Constituição Estadual. Aonde é que vai ficar mais claro, gente? Vai ficar mais claro o que é o princípio da simetria nos exemplos jurisprudenciais que a gente vai ver daqui a pouco. Ele segue uma lógica muito boa, você vai entender logo de cara, mas ela não é absoluta, não é uma regra, é um princípio que às vezes a gente aplica, a gente já viu lá atrás, e às vezes ele não se aplica. Ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui eu enumerei alguns casos jurisprudenciais de decisões do STF contendo vedações às constituições estaduais. Isso aqui, gente, foi muito bem organizado pelo Vicente Paulo. Foi um dos primeiros que organizou isso aqui direitinho. Depois todo mundo veio, as obras vieram organizando também a questão do princípio da simetria. Vieram dizendo direitinho os casos que incidem o princípio da simetria, onde não incide, o que é vedado à Constituição Estadual, o que é vedado à lei orgânica. Ele foi o primeiro a fazer essa, digamos assim, essa disposição rígida sobre o que é, aonde se aplica e onde não se aplica o princípio da simetria. Então vamos ver aqui os casos. Primeiro caso: incabível
por emenda constitucional que o Legislativo Estadual disponha sobre espécie reservada à iniciativa privativa dos demais poderes, sob pena de afronta ao artigo 61 da CF. O que quer dizer isso, gente? Traduzindo isso aqui, quer dizer que o legislador estadual ele não pode, por qualquer via transversa, usurpar a iniciativa legislativa do chefe do executivo. Em outras palavras, gente, para ficar mais claro, vamos ver aqui um caso concreto. Digamos que determinado estado ele não preveja licença-prêmio na sua legislação para servidores. Porque o chefe do executivo ele acredita que não deve prever licença-prêmio na legislação relativa a servidores públicos. O legislativo, ele não concordando com isso, ele pode muito bem ir lá aprovar uma emenda constitucional prevendo entre o rol de direito dos servidores públicos o direito à licença-prêmio na forma prevista ali na própria emenda constitucional. Ele pode já aprovar uma emenda constitucional e dizer o servidor público estadual tem direito à licença-prêmio. Não pode? Gente, ele pode até fazer isso, mas é inconstitucional, porque ele está, por via transversa, usurpando a iniciativa legislativa do chefe do executivo. Quem pode iniciar o trâmite legislativo a respeito de servidores públicos é o chefe do executivo. E o legislativo não pode burlar essa iniciativa reservada mediante essa aprovação de emenda constitucional. Entenderam, gente? Ficou bem claro aí, né? Agora, vamos ver o segundo caso. Norma prevista em Constituição Estadual vedando estipulação de limite de idade para o serviço público é inconstitucional, pois traz em si requisito referente ao provimento de cargos e ao regime jurídico de servidor, matéria de iniciativa do Executivo. Também o mesmo caso, né, gente? Também mais ou menos a mesma coisa. Nesse outro caso, nessa outra decisão do STF, havia uma Constituição Estadual estipulando limite de idade para serviço público. E isso não pode, isso é inconstitucional, porque essa norma deve vir prevista em lei. Certo, gente? Deve vir prevista em lei e a lei é de iniciativa do Executivo, conforme o artigo 61 da Constituição Federal. Vai ver isso mais detalhadamente lá na frente. Aqui a gente está vendo o artigo 61 para fins de princípio da simetria. Certo, galera? Vamos para o próximo slide. É inconstitucional a Constituição Estadual que trata de matérias que essencialmente não são constitucionais. Então, por exemplo, a fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a servidores não pode ser matéria de Constituição Estadual. Certo, gente? A gente nota que aqui tem muita coisa relativa a servidor público, né, gente? Mais um caso. Não pode a Constituição Estadual estabelecer critérios de reforma da própria Constituição diferente dos estabelecidos pela Constituição Federal para a sua reforma. Então, não pode a Constituição Estadual sequer alterar o quórum de aprovação de emenda constitucional à Constituição Estadual. Certo, galera? Ficou claro aí? Então, um exemplo, gente, para ficar bem claro. A Constituição Federal prevê um quórum de 3/5 para aprovação de emenda constitucional. A Constituição Estadual ela não pode prever um quórum de 4/5, de 2/3, nem maior, nem menor, nem de maioria absoluta. Não pode mudar o quórum de aprovação. Ela tem que obedecer, tem que ser 3/5. Certo, pessoal? Há uma falsa crença que um quórum mais rígido haveria mais justiça. Há uma falsa crença que um quórum de 4/5 seria mais justo do que um quórum de 3/5 e a Constituição Estadual ela seria constitucional, não estaria em atrito com a Constituição Federal. Somente as Constituições estaduais que trouxessem um quórum menos rígido que a Constituição Federal seriam inconstitucionais. Isso é uma balela, né, gente? Isso não se sustenta e o STF já disse que não pode trazer um quórum mais rígido e nem um quórum menos rígido. Da mesma forma, não pode prever votação em turno único. Tem que ser votação em 2 turnos. Certo, pessoal? Vamos aqui para o próximo. Não pode a Constituição Estadual condicionar nomeação e exoneração de secretários à aprovação pela Assembleia Legislativa. Gente, a gestão do Poder Executivo é do chefe do Executivo. Esse condicionamento de uma nomeação ou de uma exoneração de um secretário do Executivo que tem função equivalente à função do ministro no Executivo Federal, ela não pode ser condicionada a qualquer ato da Assembleia Legislativa. O chefe do Executivo ele pode nomear e ele pode exonerar quando ele bem entender, certo, gente? Da mesma forma, gente, o próximo exemplo aqui, não pode a Constituição Estadual
condicionar a eficácia de convênio à aprovação pelo Poder Legislativo. Também, gente, a assinatura de convênios, a celebração de convênios pelo chefe do Executivo Estadual, ela não pode ser condicionada à aprovação pelo Poder Legislativo. Isso significa impor uma amarra muito grande à gestão do Poder Executivo, né, gente? Isso não é previsto na Constituição Federal e nem pode a Constituição Estadual prever esse tipo de coisa. Ok? Vamos continuar com os exemplos aqui no próximo slide. Também não pode a Constituição Estadual condicionar a nomeação de Procurador-Geral de Justiça, lembrando que Procurador-Geral de Justiça é o Ministério Público, à prévia aprovação pela Assembleia, pois a Constituição Federal tem regra própria sobre isso. No processo de nomeação do Procurador-Geral de Justiça não há participação do Poder Legislativo. No processo de nomeação do PGR, Procurador-Geral da República, há participação do Legislativo. Então, gente, isso aqui, ele pegaria aquele cara que tem a Constituição de cor na cabeça, ele viu lá, não, o processo de nomeação do Procurador-Geral de Justiça, ele deve seguir mais ou menos o que é o processo do Procurador-Geral da República. E não é, né, gente? Esse caso aqui não é, porque a Constituição Federal ela tem uma regra própria sobre isso. O PGR passa pelo Legislativo. O Procurador-Geral de Justiça não passa pelo Legislativo. Não esquecer disso aí, gente. São casos jurisprudenciais, mas que estão começando a cair para vocês, viu? Outro exemplo. A Constituição Estadual não pode outorgar ao governador do estado imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva ou temporária e nem estabelecer irresponsabilidade na vigência do mandato. Essas prerrogativas são unicamente do presidente da República. Então, Constituição Estadual não pode outorgar imunidade à prisão em flagrante, imunidade à prisão preventiva ou temporária e nem estabelecer irresponsabilidade do governador na vigência do mandato por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ficou claro aí, gente? Essas prerrogativas são unicamente do presidente da República. Não esquecer disso aí, certo, galera? Mais um caso, gente. Esse caso aqui é bem interessante. Não pode a Constituição Estadual estabelecer prazo para que os detentores de iniciativa reservada ou exclusiva apresentem projeto de lei. Por que isso, gente? Porque o STF tem dito que, junto com o poder de apresentar o projeto de lei, está implícito o poder de escolher o momento para apresentar aquele projeto de lei. Certo? Então, o chefe do Poder Executivo pode simplesmente não apresentar projeto nenhum. Certo? Não apresentar reajuste anual de servidores públicos. Ele pode simplesmente não fazer isso. E a Constituição Estadual ela não pode obrigar o chefe do Executivo a apresentar este ou aquele projeto de sua iniciativa exclusiva ou reservada. Certo, galera? Vamos aqui para o próximo. Continuando a análise do princípio da simetria, gente, vamos ver agora o que é permitido à Constituição Estadual. O STF já disse que é permitido à Constituição Estadual anistiar servidores públicos de infrações administrativas, mas não de infrações penais. A anistia penal, gente, precisa de uma lei ordinária federal, certo, pessoal? Mas a Constituição ela pode anistiar servidores públicos de infrações administrativas. Esse caso aqui é um caso bem específico, que o STF disse isso em um caso que a Constituição anistiava um pessoal do tempo do regime militar, um pessoal que tinha sido demitido no tempo do regime militar. Então esse pessoal todo voltou em determinado estado, que eu não me lembro mais qual é, eles voltaram ao serviço público por meio de emenda à Constituição Estadual. Outra coisa que pode fazer a Constituição Estadual, ela pode determinar que o Procurador-Geral do Estado será escolhido entre os membros da carreira. Lembrar que Procuradoria-Geral do Estado não é Procuradoria-Geral de Justiça, né, gente? PGE é a Advocacia Pública. A Procuradoria de Justiça são os promotores e membros do Ministério Público. Então, com relação à Procuradoria-Geral do Estado, a Constituição Estadual ela pode determinar que o Procurador-Geral será escolhido entre membros da carreira, certo, pessoal? Nesse caso aqui não poderia o governador, se houvesse essa previsão na Constituição Estadual, não poderia pegar uma pessoa de fora da carreira e nomear para procurador-geral. Certo, pessoal? Outra coisa, gente, sobre o preâmbulo. O preâmbulo da Constituição Federal, ele não é de observância obrigatória nas Constituições estaduais. Então, portanto, a norma, a Constituição Estadual que não trouxer preâmbulo igual da Constituição Federal, não é inconstitucional, certo, gente? O STF diz que o preâmbulo ele tem um caráter de exortação, ele não é normativo.
nessa decisão aqui. Certo, pessoal? Outra coisa, é permitida à Constituição Estadual estabelecer a necessidade de autorização prévia por 2/3 para a responsabilização criminal do governador. Veja bem, gente, isso aqui é uma extensão de uma dessas imunidades do presidente da República. Essa aqui pode ser estendida ao governador, ou seja, necessidade de autorização prévia pela Assembleia Legislativa, para ficar claro aí para vocês, por 2/3 da Assembleia Legislativa para a responsabilização criminal do governador. Lembrando que aos prefeitos não pode ser estendida nenhuma imunidade do presidente da República, certo, gente? Não esqueça disso aí. Então, gente, sobre competências dos estados, é isso aí, gente. É bem simples, não é muito complexo, mas tem a parte do princípio da simetria. Lá no artigo 25, lá no caput do artigo 25, tem já embutido a questão do princípio da simetria. E isto sim, gente, é complexo, porque são rolos longos, né, gente, que não caem muito aprofundadamente para vocês. Eu coloquei os casos mais básicos, os casos menos complexos, mas isso aqui, gente, aqui e ali a gente já está observando em prova da área meio. E não vou dar uma aula aqui para vocês sem falar em questões que podem daqui a pouco começar a pipocar em tudo que é concurso, né, gente? Então, fica essa lição sobre o princípio da simetria. E na próxima aula a gente volta com bens dos estados, seguindo a partir de bens dos estados, artigo 26. Ok, galera? Então, até já.